Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti, Jesus. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Boa noite, meus queridos. É uma alegria estar aqui novamente para nós ouvirmos, aprendermos e meditarmos na palavra de Deus. Amém? Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso que Ele nos permite estar aqui de novo e Ele é fiel, né? Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa vida, Ele é o nosso tudo. E sem mais delongas, eu quero pedir para que você que vai acompanhar a leitura comigo, abra a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 5, e eu vou estar lendo alguns versículos salteados de Lucas 5, verso 2, que diz assim: Ele notou que havia à beira do lago 2 barcos debaixo, deixados ali desocupados, enquanto os pescadores estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, Jesus pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia, para que ele pudesse sentar-se no barco e dali ensinar o povo. Jesus chega ali e vê 2 barcos, né, desocupados, porque os seus donos estavam já lavando as redes, né? E Jesus pede para que o dono dele, que era Simão aqui no caso, afastasse aquele barco, né, para que ele pudesse se assentar no barco e dali ensinar a palavra de Deus. Verso 4. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, depois de ensinar o povo, ele diz assim: agora vá onde as águas são mais fundas. Então disse a todos: lancem as redes para pescar. Jesus, nós estamos falando aqui de 2 ações, mas da mesma pessoa. Jesus termina aquela parte onde ele estava ensinando a palavra de Deus, ou seja, essa parte fala sobre o propósito, não é sobre isso que eu vou pregar, mas sobre o propósito. E agora Jesus vem e traz a provisão, porque ele fala sobre lançar as redes, mas na realidade Jesus também já estava vendo lá na frente. E aqui Jesus dá para Simão uma palavra. Aqui a Bíblia não relata que Simão pediu para Jesus alguma coisa, que ele estava triste porque ele tinha ficado ali a noite toda trabalhando e não tinha pescado nada, não. Simplesmente Jesus dá para Simão uma palavra. Qual, pastora? Ele diz: agora vá onde as águas são mais fundas. Esse agora demonstra como se fosse assim: teve aquela parte que você foi lá pescar e não conseguiu nada. Então agora que eu estou falando, agora debaixo de uma palavra minha, vá onde as águas são mais fundas. Então Jesus dá uma palavra para Simão naquele momento ali, onde eles tinham tentado de todas as formas e não tinham conseguido pescar nada.
Jesus mostra onde estão os peixes. Por quê? Porque ele fala sobre localização. Quando ele diz, vá, agora vá onde as águas são mais fundas. Ou seja, tesouros escondidos, aquilo que ninguém sabe, só Deus sabe. Mas lançar as redes era com quem? Era com Simão. Era com Simão, era com os outros pescadores que estavam ali. Tanto que Jesus fala, vai onde as águas são mais fundas, ele aponta para o lugar certo, mas em seguida ele fala para todos, lancem as redes para pescar. Então eu já falei o lugar, agora lançar as redes é com vocês. Deus dá a palavra para nós, como Deus está te dando agora uma palavra, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas Deus sabe, Ele vai e me usa para te dar uma palavra, como Jesus deu uma palavra aqui para Simão. A partir dali, o mover, o agir sobre essa palavra é responsabilidade sua. E aqui diz que se crescem na palavra, iriam agir e lançar as redes. Depois que Jesus fala, vai e lance onde as águas são mais fundas, opa, acendeu uma luzinha e eles ficaram atentos àquilo que Jesus estava falando. Então dali eles acreditarem naquela palavra e agirem sobre ela, aí era parte deles. Se eles crescem, eles iriam agir, eles iriam lançar, aquelas redes. Lancem as redes para pescar, Jesus diz. O que significa isso? Pastora, mas as redes são para pescar mesmo, então. Mas ele falou, lance as redes para pescar. Ou seja, você não vai lançar só por lançar, porque você está acostumado a fazer isso, por uma força do hábito. Você não vai fazer por costume. Não, dessa vez você vai fazer para pescar. Porque eles já tinham lançado as redes, eles já tinham pescado a noite toda e não tinham conseguido nada. Mas agora Jesus fala, lancem para pescar, ou seja, agora vai ter retorno, agora vai ter peixe. Agora vocês vão ter o que vocês precisam. Olha que palavra gloriosa e maravilhosa que Jesus fala para Simão. Nós não vamos perder tempo jogando as redes de novo, porque eles já estavam lavando as redes. Não, nós vamos jogar as redes agora para trazer peixe. Tudo que é debaixo da palavra de Deus vai trazer um retorno. Vai trazer um retorno a pequeno, médio e longo prazo. Vai anotando essas palavras no seu coração. Os peixes, queridos, estavam na obediência àquela palavra que Jesus deu a eles. Os peixes estavam naquela atitude de obediência, segundo aquilo que Jesus mandou. Eles podiam falar, não, mas a gente já foi. A gente já veio desse mar. Nós já tentamos, nós já jogamos as redes. Não pescamos nada, nós não vamos fazer isso de novo. Nós estamos cansados. Eles podiam dizer, mas olha aqui, na sequência do texto, verso 5 diz assim, mestre, respondeu Simão, nós trabalhamos, durante a noite toda e não pegamos nada. Olha só, trabalhamos durante a noite toda, ou seja, eles não eram preguiçosos, eles não estavam encostados, eles não estavam acomodados ali na praia, ali olhando o vento, não, eles ficaram a noite inteira tentando pescar, e eles não conseguiram nada. Porém, ele diz, se o Senhor diz assim, vamos lançar as redes novamente. Então assim, olha só, nós vamos tentar de novo, porque Deus está falando, nós não podemos desistir, nós só podemos parar de fazer alguma coisa se Jesus mandou a gente parar. Enquanto Ele não mandar parar, a gente não pode parar. Não é porque a gente está cansado, não é porque a gente está isso, porque a gente está aquilo, porque parece que você não teve um bom êxito, porque parece que você não teve um bom resultado, que você vai parar. Não, isso não é motivo de parar de pescar, isso não é motivo de você parar. Enquanto Ele não mandar parar, você não deve parar. Pelo contrário, aqui Ele dá uma palavra reafirmando a atitude para fazer de novo. Então quando Deus te dá uma palavra para você continuar, continue, independente daquilo que você acha ou deixa de achar, independente se você falar, mas será que vai dar, será que vai dar, será que... Não, tira o será. Ele falou, se
o Senhor diz assim: vamos lançar as redes novamente, ou seja, vamos lá. Eles podiam estar cansados, claro, eram seres humanos, mas ele falou: diante de uma palavra dessa eu não tenho como cruzar os braços, meu querido. Toda vez que Deus nos dá uma palavra, não tem como a gente ficar parado. Nós temos que agir, nós temos que orar, nós temos que confiar, nós temos que ir para cima com aquela palavra que Ele nos deu. Ou seja, os peixes estavam na obediência daqueles pescadores à palavra de Jesus. Esse é o segredo por detrás de toda a palavra que Deus te dá, sabia disso? Toda a palavra que você ouve, toda a promessa que você recebe de Deus, esse é o segredo. Qual, pastora? A obediência. Olha só como nós lemos aqui, na sequência agora, eles lançam a rede, onde Jesus manda. Quando eles lançaram as redes, elas ficaram tão cheias, que começaram a romper-se. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco, para que viessem ajudá-los. E em pouco tempo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes, que quase afundaram. Então olha só, olha que coisa interessante. Simão, o que você planta? Simão aqui falando, né, respondendo a Jesus. O que você planta hoje com a sua boca é o que você vai colher amanhã. Porque Simão vira para Jesus e fala: se o Senhor está falando, nós vamos lançar novamente. Ou seja, ele crê e ele declara isso com a sua boca. Tem pessoas que dizem que crê, mas elas falam totalmente o oposto. Se você vai perguntar para a pessoa, ela vira e fala: tá do mesmo jeito, não mudou nada, a pessoa está assim, a pessoa está assado. Não é que você está negando aquilo que aparentemente os seus olhos estão vendo, mas você tem que declarar por fé. Você tem que abrir a boca e falar aquilo que você quer colher, aquilo que você quer viver, mediante a palavra que você viveu. Pedro podia estar cansado, exausto, com vontade de ir embora, triste, aborrecido, devia ter contas para pagar e sem peixe na rede, mas mesmo acima de tudo isso, ele vai e declara com a boca: se o Senhor está falando, eu vou lançar de novo. Ou seja, eu vou acreditar no que o Senhor está falando. Meu querido, Deus está te chamando a você acreditar na palavra que Ele está te dando nessa hora. Independente daquilo que você está vivendo, independente do seu problema, independente da sua circunstância que está diante de você, Ele está te desafiando a crer. E se você crer, falar segundo o que você crê. Mesmo que você não esteja vendo, agradecer pela vitória. Senhor, obrigado porque o Senhor já me deu essa vitória, o Senhor já me curou, o Senhor já mudou meu lar, já mudou minha família, já mudou meus filhos, já quebrantou o coração daquela pessoa, já visitou o meu familiar. Meu querido, comece a declarar aquilo que você quer colher na sua vida. Não declare aquilo que você não está disposto a viver, aquilo que você não está disposto a colher na sua vida. Até parece que eles estavam agindo como bobo, porque eles tinham acabado de sair da água. Tipo assim: nossa, nós vamos voltar de novo. Pois é, mas eles não estavam, não. Nunca, coloque algo no seu coração, nunca crer e agir e falar de acordo com uma palavra de Deus será inútil. Nunca vai ser inútil. Aquilo que você falou debaixo de uma palavra que Deus te deu, pode ter certeza que você vai colher. E você não vai colher coisa ruim, você só vai colher coisa boa. Antes, olha aqui no verso 6, no verso 7 que nós lemos, que eles jogaram as redes e eles tinham tanto peixe, tão cheias, que eles tiveram que chamar outro barco. O outro barco veio e em questão de pouco tempo os 2 estavam cheios de peixe, que quase afundaram. Ou seja, antes o problema deles era o quê? Antes faltava peixe, agora falta barco. Aleluia, glória a Deus. A provisão, aquilo que Deus faz na nossa vida, a resposta de Deus sempre vai ser muito maior do que aquilo que a gente pode imaginar. Deus sempre vai fazer além e infinitamente mais. Não tinham nem estrutura para receber tudo aquilo da bênção que a palavra que Jesus deu trouxe. Vai ser melhor e vai ser maior. Eu quero declarar esta palavra sobre a tua vida. Quando você pegar uma palavra de Deus, crer nessa palavra, pode ter certeza, vai ser melhor do que você está pensando, vai ser maior do que você está pensando, porque Deus, Ele faz infinitamente mais.
Eles podiam até imaginar, não, a gente vai pescar algum peixe, a Bíblia não fala. A gente vai até pescar algum peixe. Mas eles não imaginavam que eles iam ficar com 2 barcos lotados a ponto de afundar. E eu acredito, a Bíblia também não diz isso, eu acredito que se eles tivessem mais barcos, ia encher mais um, ia encher mais outro, ia encher mais outro, porque só parou os peixes, porque não tinha barco. Deus, Ele é poderoso para fazer mais, meu querido. Deus, Ele é poderoso para mudar o coração desse seu familiar. Deus é poderoso para mudar essa situação que você está vivendo, que te entristece, que você fala, nossa, isso não muda, essa pessoa não muda, essa situação não muda. Pode ter certeza, Ele pode. Comece a trazer existência com as suas palavras. Comece a declarar cura na sua casa, transformação no seu casamento. Pare de falar aquilo que você não quer viver. Comece a falar diferente, comece a declarar, suas palavras têm poder. Se você soubesse quão poder tem as suas palavras, você parava de usar elas para falar de uma forma negativa e começava a falar de acordo com a palavra de Deus. Não se esqueça que aqui eles tinham os peixes, mas lá atrás, quando Jesus fala com Simão, o que Simão fala? Ai, Senhor, nós fizemos tanto a noite toda e não deu em nada, mas se o Senhor está falando, nós vamos lançar. Ou seja, o que ele quis dizer? Não importa o que eu vivi, não importa a frustração, não importa a aparente derrota que eu tive por algum momento, o que importa é daqui para frente, depois do que o Senhor falou. O que importa é depois de eu ouvir a palavra. Dali para frente, o que importa é o que eu ouvi de Deus. E isso sim é o que tem poder sobre a minha vida, sobre a tua vida e sobre a sua família, meu querido. Não importa se até hoje a sua família foi um fracasso, se você teve problema com alguma pessoa, algum familiar, algum filho, se é o que importa é daqui para frente, diante de uma palavra que Deus te deu. Isso é o que vale, é isso que vai acontecer sobre você. É isso sim, são os peixes que Deus tem, os peixes da transformação, da cura e da libertação sobre a sua vida. Eu estou vindo hoje compartilhar com você um pouco do muito que Deus tem me dado, sobre a palavra de Deus. Quantas vezes Deus me deu uma palavra e olhando aos olhos humanos, aquilo ali estava muito longe de acontecer, mas muito longe mesmo, estava até que impossível de acontecer. Mas eu sabia, se Deus me deu essa palavra, Ele vai cumprir ela. Jesus deu essa palavra para eles, Ele ia cumprir ela com certeza. Eu coloquei até um título na mensagem que se chama Basta uma Palavra. Você às vezes vê uma situação, um problema, e você fala, o que eu preciso, Deus? Você precisa de uma palavra. Mas não é de uma palavra de um amigo, de um parente, de um conselho humano, não. Você precisa de uma palavra de Deus. Peça a Deus que te dê uma palavra sobre essa situação e se agarre nela com todas as suas forças. Jesus dá uma palavra e às vezes parece que aquilo está demorando. Você crê, você confia, você recebe, você declara com a sua boca que você crê naquela palavra e você já toma posse dela e já começa a declarar que você já tem aquela bênção que a palavra de Deus disse ali, mas parece que aquilo está demorando para acontecer. Mas deixa eu te falar uma coisa, em Jesus não tem acaso, em Jesus não tem coincidência, não tem atraso, em Jesus tem propósito. Guarde isso. Em Jesus tem propósito. Se você quiser abrir, segure aí no Evangelho de Lucas, lá no Evangelho de João, um pouquinho mais para frente, João, no capítulo 11, no verso 4, a palavra de Deus fala sobre Lázaro. Por que eu quero falar sobre Lázaro? Mas quando Jesus ouviu isso, disse, o propósito da doença dele não é morte, mas a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dessa doença. Aqui eu não vou pregar sobre o texto, estou só de passagem. Aqui Lázaro fica doente, era uma pessoa que Jesus amava, Marta, Maria, também suas irmãs, e ele adoece. E sua irmã manda chamar Jesus e fala, olha, aquele que você ama está doente. E claro, ela fala isso no sentido de Jesus não demorar,
porque ela fala aquele que tu amas, ou seja, se você ama ele, você vai vir correndo resolver essa situação. Mas a Bíblia diz que Jesus continua 2 dias ainda naquele lugar, mesmo já sabendo que Lázaro não estava bem. Mas Jesus disse que a doença dele não era para a morte. Não é o que nós lemos aqui no verso 4 do capítulo 11 de João? Diz que a doença dele não era para a morte. Não é uma palavra? Não é isso que eu estou pregando? Jesus também manda uma palavra para Marta e Maria. Tipo assim, não é para a morte essa doença, é para a glória de Deus, é para que o Filho de Deus, para que o Senhor seja glorificado. Meu irmão, a partir daquele momento que Jesus falou, está falado. Jesus deu a palavra, está dado, está ligado na terra e no céu. Naquele exato momento, independente de Jesus ter vindo ou não, independente de Jesus ter ficado mais 2 dias ou não, não importa. Jesus chega lá, Lázaro já está sepultado há 4 dias. 4 dias, meu querido. Por que eu estou falando isso? Faz todo sentido. É como um quebra-cabeça essa palavra. Primeiro fala-se da importância da palavra, depois, mesmo que pareça que ela esteja demorando, porque para aquelas irmãs parecia que Jesus tinha demorado, parecia que Jesus estava fazendo descaso, porque ele ficou sabendo e não saiu do lugar, continuou mais 2 dias ali, sabendo da situação. Mas lembre-se do que eu falei, não tem atraso, não tem acaso e não tem coincidência, tem propósito. E Jesus já tinha dado a palavra, qual? Não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Só que Jesus ainda fica ali. Lázaro falece, ele é sepultado, e já morto há 4 dias, Jesus chega. Você fala, nossa, mas 4 dias? Então Jesus demora. Jesus agiu ali de uma forma totalmente errada. Como pode Jesus ter agido dessa forma? Tinha propósito. Não esperou os 4 dias à toa, sabe por quê? Havia uma crença naquela época entre os rabinos que até o 3º dia que a pessoa tinha falecido, era possível que Deus usasse uma pessoa, um ser humano, para fazer o milagre da ressurreição. Até o 3º dia. Mas a partir do 4º dia, a crença desses rabinos é que somente o próprio Deus em pessoa é que poderia fazer este milagre da ressurreição sem usar a matéria humana, ou seja, sem usar uma pessoa, sem usar a vida de uma pessoa. E Jesus queria quebrar isso. Então não é porque ele não foi, porque ele era relaxado, porque ele não tinha amor, porque ele era um fariseu, não! Porque ele não era pontual, porque ele vivia atrasado, não! Jesus esperou de propósito o seu 4º dia para quebrar essa crença que tinha entre os rabinos. Jesus fez de propósito, havia um propósito para que ele chegasse. Jesus, ele chega no 4º dia, para que a nação de Israel acreditasse e se rendesse a essa verdade. Qual, pastora? De que Jesus era o próprio Deus entre os homens, que ele não era um qualquer, ele era o próprio Deus, porque só o próprio Deus poderia ressuscitar alguém no 4º dia. E foi exatamente o que aconteceu. Aleluia, Deus tem propósito. Aqui no versículo 43 e 44 do Evangelho de João, capítulo 11, diz assim: então Jesus gritou bem alto: Lázaro, saia, venha para fora. E Lázaro saiu preso, com faixas de linho nas mãos e nos pés, e com o rosto envolto num pano. Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-no ir. Ele estava vivo. Ele tinha sido ressuscitado. E ali aquela nação pôde ver que no 4º dia aconteceu o milagre da ressurreição, ou seja, era o próprio Deus no meio deles, na pessoa de Jesus Cristo. Então não é que está demorando, querido. Não é que está demorando, minha querida. Não é que Deus está falhando com você.
Não é que Deus não está te ouvindo direito. Ai, pastor, acho que Deus não está me ouvindo, acho que eu não tenho fé. Ai, acho que não vai acontecer na minha casa, acho que não vai acontecer na vida do meu marido, acho que não vai acontecer na saúde, na minha saúde, na saúde do outro. Pastor, ai, eu acho que na minha casa não vai acontecer. Não tem nada a ver. Repreenda esse pensamento da sua mente. Tire esse pessimismo, essa mentira do inferno. Não é que está demorando, não, há propósito. Deus não tem atraso, no reino de Deus não tem atraso, querido. Deus tem o tempo certo. Esse processo daquela palavra que Ele te deu, até o ponto dela se cumprir diante dos seus olhos, esse processo é para que você esteja apto para resolver, para receber. É por tua causa. Há um propósito de Deus, havia um propósito de Deus, que era ressuscitar Lázaro. Talvez as irmãs podiam estar até murmurando, como elas falaram: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, pessoas que não entendem, e já começa a falar pelos cotovelos, já começa a murmurar, já deixa de vir na igreja. Ai, Deus está demorando. Não, há um propósito, querido, permaneça firme. Se você está debaixo de uma palavra que Deus te deu, não saia debaixo dessa palavra por absolutamente nada. Então, por que você tem deixado o inimigo te cansar, te desanimar, te trazer incredulidade em relação ao cumprimento dessa palavra que Deus te deu na sua vida, dessa promessa que Deus te fez? Quero pedir que você vá em Isaías. Eu vou ler Isaías, capítulo 40. Isaías, mais para trás um pouco. Eu vou ler o capítulo 40, verso 26 ao 31, que diz assim a palavra de Deus: olhem para o céu, vejam todas as estrelas, quem as criou? É Ele quem comanda o movimento das estrelas e do seu exército celestial. Ele conhece cada uma delas pelo nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de comparecer. Verso 27. Por que então, ó Jacó, você reclama? E por que você se queixa, ó Israel, dizendo: o Senhor não sabe do meu sofrimento e não atende às minhas justas reclamações? Primeiro ele fala o poder desse Deus, a grandeza desse Deus, e depois fala: pois é, Ele é tão grandioso, por que você fica falando isso? Que Ele não está vendo o teu sofrimento? Igual Marta e Maria: nossa, cadê Jesus? Nosso irmão morreu. Por que você fala: parece que Deus não está vendo o meu sofrimento? Por que você está aí murmurando? Verso 28. Será que você não sabe? Ainda não ouviu falar que o Deus eterno, o Criador de todo o mundo, é simples, viu? Criador de todo o mundo, nunca se cansa, nem perde as suas forças. Ninguém é capaz de imaginar a grandeza da sua sabedoria. Olha que tremendo. 29, 30 e 31, eu vou ler esses três últimos. Ele dá força aos cansados e vigor aos fracos e desanimados. Até os jovens se cansam e os moços perdem as forças e caem. Aí diz aqui: mas os que esperam no Senhor sempre renovam suas energias, suas forças, sobem voando como águias, correm e não se cansam, caminham e não perdem as forças. Ou seja, Ele é tão maravilhoso. Ele é o Criador de todo mundo. Ele é o Criador do mundo inteiro. Ele fez tudo. Tudo que Deus fez, tudo que os seus olhos podem ver, foi Ele que fez, Ele que criou. As estrelas, como nós lemos. Então por que você está falando: Ele não está vendo meu sofrimento? Ele não está atendendo as minhas reclamações? Cuidado, porque você tem deixado o inimigo te cansar? Porque você tem deixado o inimigo te desanimar e trazer incredulidade, dúvida no seu coração? A partir do momento que Deus te dá uma palavra, a responsabilidade é toda sua, sabia? Para aquela palavra acontecer e se tornar real na sua vida, porque a parte dele já está feita. Ele deu a palavra, agora é com você. A solução, a resposta, o milagre, a cura, o caminho, a porta, a provisão, a mudança,
Os peixes estão embutidos dentro daquela palavra que Jesus te deu. Sabe aqueles peixes que eles pegaram e que encheram os 2 barcos? Eles estavam primeiramente dentro daquela palavra que Jesus tinha falado. Vá onde as águas são mais fundas. Joguem as redes para pescar, ou seja, não vai jogar rede por jogar, mas vai jogar para pescar dessa vez, porque eu estou falando em nome de Jesus. Aleluia. E eu quero declarar sobre você, Deus está te dando uma palavra, então se agarre nessa palavra que com certeza em mais tempo e menos tempo você vai ver o cumprimento dela. Mas antes que os seus olhos físicos estejam vendo, Deus está te chamando a crer antes de ver e começar a declarar: eu já tenho essa cura, eu já tenho essa vitória, eu já tenho essa transformação, essa bênção é minha. Ao invés de você começar a murmurar sobre aquela outra situação, aquela pessoa, aquela outra, comece a falar: Deus, obrigado porque o Senhor já transformou aquela vida. Obrigado porque o Senhor já me deu vitória nessa situação. Mas ainda que os seus olhos não estejam vendo nada, comece a chamar a existência. Comece a falar com a sua boca aquilo que você quer colher. Comece a declarar com a sua boca aquilo que você quer colher. Tome posse. Tem coisas, querido, que não é para pedir, é para tomar posse. Deus falou, Deus prometeu, mas você diz: eu não estou vendo ainda, mas eu já creio. Pela perseverança que nós alcançamos a promessa. Aleluia. Nós temos que ser perseverantes. Seja perseverante, ainda que os seus olhos não estejam vendo. Isso não é passo de mágica, isso é fé, isso é crer e você declarar com a sua boca. Amém? Em Números 23:19, a palavra de Deus diz: Deus não é homem, pois não mente, nem um filho do homem para que se arrependa. Ele faz o que promete e cumpre o que diz. Ele não é irresponsável, ele não é sem juízo, desajuizado. Deus não é homem, Deus não mente, porque coisa de mentira é coisa de homem. Ele cumpre aquilo que ele fala, ele faz aquilo que ele prometeu. Ele deu os peixes, ele trouxe a vida a Lázaro. E ele é o mesmo que está falando agora através da minha vida com você. Se você crê, depende de você, não depende dele. Jeremias capítulo 1, no verso 12, diz assim: o Senhor me disse, exatamente isso significa que eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Tem traduções que diz que Deus vela sobre a palavra dele para que se cumpra, ou seja, Deus está vigiando. É como se eu estivesse vigiando esse papel aqui, ó. Eu não tiro os meus olhos desse papel 24 horas. Deus está vigiando 24 horas a palavra que Ele te deu para que ela se cumpra na sua vida. Sabe, o mais desejoso que Deus tem no coração dele é que você viva aquilo que Ele falou para você viver. É que Ele veja o cumprimento da palavra dele sobre a tua vida. É o que Ele mais quer. Então não fique se iludindo: Ele não está vendo meu sofrimento, isso está demorando. Não, isso depende de você. Para que o tempo de Deus se cruze com o seu e se cumpra o que Ele falou, depende de você. Então quando você tem uma palavra, você tem tudo o que você precisa. Quando Deus te dá uma palavra, você tem ali o que você precisa. Seja ela uma libertação, seja ela uma transformação, seja ela uma cura, não importa. Nunca se esqueça, os peixes que entraram naquele barco estavam naquela palavra que Jesus deu. Então comece a partir de hoje a tratar a palavra de uma forma mais responsável, mais cuidadosa. Deus falou com você: pegue um caderninho, corra e anote, porque aquela palavra é a palavra mais importante de toda a sua vida, porque ela é a palavra de Deus e Deus jamais vai falhar. Quero pedir que você feche os seus olhos agora. Nós vamos fazer uma oração. Nós vamos começar orando por toda aquela situação terrível do Rio Grande do Sul. Ali há pessoas que estão gemendo, chorando, necessitando de um recomeço na vida, mas só Deus pode trazer esse recomeço. Então você acabou de ouvir a palavra, você já tem fé no seu coração, mas primeiro vamos orar por aquelas pessoas. Pai, em nome de Jesus, queremos orar nesta hora, Pai, pela vida de cada um que sobreviveu àquela desgraça que aconteceu no Rio Grande do Sul. Toda aquela situação terrível que se abateu ali, Senhor, tem misericórdia. Alcança cada um que sobreviveu e necessita agora de um recomeço. Estão limpando as casas, estão pensando em recomeçar, mas só o Senhor pode ajudá-los, Pai, porque as dificuldades são imensas.
são imensas, pessoas que não têm mais as casas, pessoas que não têm mais os móveis, pessoas que não têm mais aquela saúde mental, aquela saúde como tinha antes, não tem mais um familiar. Deus tem misericórdia, ajuda eles a recomeçarem, voltarem ao recomeço, começarem de novo, Senhor, que as pessoas ali encontrem Jesus, que é a bênção maior de todas, que elas sejam salvas, que é a bênção maior de todas. Não existe maior milagre do que esse, que é a salvação da nossa alma. Eu oro por salvação pelo Rio Grande do Sul. Eu oro também por aquela situação em Israel, por aquela guerra da Rússia contra a Ucrânia, por toda essa situação contra o nosso Brasil. Oro por cada nação, Pai, coloco nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Oro também pelos nossos irmãos que nós temos apresentado. Oro, Pai, pela recuperação da irmã Neide Chibre, da pastora Marilza. Oro também pela cura completa do Yuri, Pai, naquele hospital, da Rose, Senhor. Oro pela cura, obrigado pela cura do Pedro, aquela criança que é um milagre. Obrigada, Senhor, pelo milagre do Senhor, o livramento e a cura do Senhor sobre a vida do Enzo. Bendito é o nome do Senhor. Eu estendo a minha oração agora para a vida de todos que têm ali o seu nome no grupo de oração. Ah, Senhor, em nome de Jesus, os mais antigos, os mais recentes, nós oramos pelo Valdir, oramos por toda a situação que tem sido apresentada diante do Senhor e pedimos, Pai, toca cada vida, toca cada situação, que essas pessoas venham ter uma palavra de Deus para se agarrar nela e com certeza daquela palavra vai sair o que elas estão precisando, porque o Senhor sabe como faz, Pai, assim como saiu os peixes para esses pescadores, assim como o Senhor trouxe Lázaro, meu pai, de 4 dias morto. Em nome de Jesus que venha a cura, em nome de Jesus que venha o livramento, em nome de Jesus que venha a porta aberta, em nome de Jesus que venha um milagre, em nome de Jesus que venha a transformação sobre a vida de todo mundo que me assiste agora, que me ouve a palavra. Em nome de Jesus seja curado, seja liberto. Eu repreendo toda a enfermidade, toda a doença, toda a depressão, toda a síndrome do pânico, tudo aquilo que vem atacar o emocional dessa pessoa, eu repreendo agora, e eu digo, saia da mente, saia das emoções dessa pessoa, saia dos sentimentos dela, saia em nome de Jesus. Eu estou ordenando fora dessa casa espírito de enfermidade, espírito de briga, de confusão, de contenda. Sai espírito do vício, de destruição, fora no nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito de incredulidade, espírito que tem desanimado essa pessoa, mostrado para ela que com ela não vai acontecer. Acontece com os outros, mas com ela não. Está repreendido. Saia da mente dessa pessoa, saia do coração dela com toda a sua incredulidade, com todo o seu desânimo, tudo que estava impedindo essa pessoa de crer na palavra do Senhor, Pai, e crer e viver, caia por terra, e que essa pessoa que me ouve agora, aonde chega o som da minha voz, que ela receba a libertação, que ela receba a transformação, que ela seja curada e que ela veja o cumprimento da palavra que o Senhor deu, porque a palavra do Senhor ela não volta vazia, o Senhor vigia sobre ela para cumpri-la. Deus, assim nós oramos e nós já te agradecemos pela vitória, pelo socorro e a intervenção do Senhor, e essa pessoa entenda que não está demorando, mas tem propósito. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu te agradeço. E todo aquele que orou comigo, que crê e que acredita na palavra de Deus, diga amém, eu creio. Amém, querido? Quero dizer que mais uma vez, sem querer ser repetitiva, foi uma bênção estarmos aqui juntos compartilhando da palavra de Deus, e assim querendo Ele permitir, estaremos de volta aqui mais vezes para a glória e honra do Senhor. Fica na paz, Deus te abençoe em nome de Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa.
é o centro de todo o meu ser.